Nossa leitura hoje está em Atos, capítulo 16, 19 a 26. O título da mensagem é Sofrer por Jesus. E o texto diz assim: Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Aqui a fonte de lucro daquelas pessoas estava, ou esperança de lucro, estava numa escrava, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E Paulo expulsou este espírito de adivinhação, libertando, em nome de Jesus, ele fez isso, né? Libertando aquela escrava desta segunda escravidão, vamos dizer assim. Okay? Claro que eles não gostaram, os seus donos não gostaram. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Não houve julgamento, não houve nada. Já foi para a praça pública e eles foram açoitados com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Então não estavam apenas presos, mas com os pés também, né? Aí com correntes fixos ao tronco. Então uma posição totalmente indesejada, sem conforto nenhum, é óbvio. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então, o texto de hoje está no contexto da segunda viagem missionária relatada no livro de Atos. O ideal é ver a passagem toda que está em Atos 16, 11 a 40. Nela encontramos Paulo e Silas sendo presos injustamente por terem feito bem. E Deus, por meio deles, né, e por meio de um milagre, devolveu a liberdade para eles, e também utilizando a dificuldade do encarceramento ilegal de Paulo e Silas, levou uma família toda à conversão. Deus é assim, Deus transforma coisa ruim em coisa boa. Teremos muitos pontos importantes para destacar nessa passagem, mas hoje destacamos a atitude de Paulo e Silas. Eles, depois de serem açoitados com varas em praça pública, levados à prisão e com os pés presos por correntes a um tronco, não se lamentavam, mas ao contrário, oravam e louvavam a Deus. Não parece ser uma atitude estranha? Parece, né? Não parece ser algo contrário ao normal? Com certeza. Provavelmente outros no lugar deles estariam se lamentando. Qual a razão desta reação aparentemente inesperada? Ao que parece, meus amigos, é o sentimento de missão divina cumprida a qualquer custo. O Espírito Santo os enviou para aquele lugar, foram orientados pelo Espírito Santo, inclusive impedidos de ir para outros lugares, então foram orientados para irem exatamente neste local. Deus estava realizando maravilhas por meio dos missionários e eles sabiam que Deus estava no controle de tudo. Assim, só restava mesmo louvar a Deus, esse Deus maravilhoso. Louvar a Deus nos momentos de dificuldades extremas, como esta, né, que lemos aqui, exatamente por ter realizado a vontade de Deus, não é uma novidade que aparece apenas aqui em Atos 16. Jesus mesmo já havia dito nas bem-aventuranças que seus discípulos deveriam se alegrar e exultar quando fossem perseguidos e maltratados por causa dele. Pois grande seria a recompensa deles nos céus,
por chegarem a este ponto. Isso está escrito lá em Mateus 5, 11 até o versículo 12. 11 e 12. Também em Atos 5, 40 a 41, os apóstolos, Paulo não estava aí no grupo, né? O grupo dos apóstolos lá iniciais que seguiam a Jesus. Os apóstolos, depois de serem açoitados e proibidos de continuar falando a respeito de Jesus, se retiraram muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer perseguição por pregarem que Jesus é o Cristo. Meus amigos, sofrer nunca é agradável, mas se for por Jesus, é uma grande honra.